Olá, eu sou Rodrigo Fidalgo e te convido a viajar com a gente pela história da água do Rio de Janeiro. Uma história que moldou a cidade muito antes das avenidas, dos bondes e dos arranha-céus. Eu sou Pedro Varjão. Hoje a gente te leva numa jornada pelo tempo para entender como a água decidiu o destino do Rio. Onde ela sobrava, onde faltava e o que isso dizia sobre quem podia viver com dignidade. Eu sou o Vinícius Coutinho. Vem com a gente conhecer o rio que existia antes da nossa memória e o rio que ainda existe hoje, com os mesmos desafios. Ao longo do episódio, você também vai ouvir um especialista que entrevistamos sobre como a falta de saneamento básico impacta a saúde e aumenta doenças como a pneumonia. Então prepara o fone, porque agora a gente vai abrir as torneiras do passado para entender o presente e mergulhar nas fontes antigas, nas obras gigantes, nas secas que deixaram a cidade em colapso, nas desigualdades que atravessaram séculos e nas doenças que surgem quando a água não chega limpa. Quando o Rio de Janeiro foi fundado, em 1565, a cidade dependia totalmente de nascentes naturais. Mas só uma realmente sustentava a população, o Rio Carioca. Essa água descia do Corcovado e era tão vital que virou símbolo. Deu nome ao chafariz, ao Largo da Carioca e, mais tarde, aos Arcos da Lapa. Mas era uma rotina exaustiva. Indígenas, escravizados e moradores caminhavam longas distâncias carregando baldes. No século XVIII, a coroa portuguesa decide canalizar o Rio Carioca e nasce o aqueduto que conhecemos como Arcos da Lapa, inaugurado em 1750. Uma obra monumental que garantiu o abastecimento de uma cidade em expansão. Ainda assim, o entorno vivia alagado. A drenagem improvisada para controlar o excesso de água deu origem a uma rua que hoje todo mundo conhece, a Uruguaiana. O rio foi literalmente esculpido pelo movimento da água. No século XIX, surgem profissões que carregavam no braço o abastecimento do rio. As lavadeiras, quase sempre mulheres negras, e os aguadeiros, muitos escravizados que vendiam água pelas ruas. O professor de mestrado da Univale, Bruno Capilli, falou com a gente e comentou sobre as dinâmicas de trabalho no século XIX. Originalmente na colônia, a principal medida de transporte de água era através do transporte pelas pessoas. No primeiro momento, pela compra e venda dos indígenas que resistiam e viviam aqui na colônia, no início da ocupação urbana do Rio de Janeiro, né? E depois com a mão de obra escrava dos negros sequestrados, né, de África até o Rio de Janeiro. E nesse momento, início do século XIX, embora tivesse chafarizes em grande parte desse centro, do que hoje é o centro urbano, ainda havia também do chafariz a captação de água de muitas pessoas, né? Escravos de ganho ou negros libertos vendendo, e vendiam nas casas. E vem as grandes secas, 1818 e 1833. Sem água, o governo chegou a confiscar os poços particulares e, em 1889, Paulo de Frontin promete trazer água de Tinguá em 6 dias e cumpre, um gesto que vira lenda. Quando a água encanada começa a ser implantada em 1876, ela chega para poucos, eram apenas 7.000 casas com ligação direta. O restante dependia das bicas públicas, sempre cheias. Segundo Capilli, a modernização do encanamento mudou o patamar da cidade para o Brasil e para o mundo. Então temos um cenário da modernização do encanamento do abastecimento de água do Rio de Janeiro, que se iniciou no século XIX. É um momento em que o Rio estava se colocando como não só capital imperial do Brasil, mas também de cidade cosmopolita moderna do Sul. A falta de água limpa e de saneamento provocou surtos graves ao longo da história do Rio: cólera, tifo, febre amarela e hepatite. O abastecimento sempre foi uma questão de saúde pública. E essa realidade não ficou no passado. Até hoje, regiões com abastecimento irregular apresentam índices maiores de doenças como diarreia, leptospirose, hepatite A e até pneumonia, especialmente entre crianças e idosos.
ele completa que a ineficiência do abastecimento de água trouxe diversos problemas para a sociedade. E a questão da salubridade dessa agência dos rios, dos brejos, dos pântanos e da ineficiência do abastecimento de água foi um grande problema, porque a gente vai ver ao longo da investigação que eu fiz para o doutorado, por exemplo, uma série de secas, como climáticas, né? Mas também problemas de abastecimento de água em momentos que não tiveram secas. Então, era um problema assim, da própria estrutura da agência fluvial de ter o direcionamento das águas, mas também da agência humana de ter uma eficiência de captação e distribuição dessa água. O que essa fala revela é simples. Sem saneamento, a cidade adoece. A água, quando falta ou chega suja, vira um vetor de desigualdade. Segundo o especialista, quando se observa a história da água no Rio de Janeiro, fica evidente um padrão que atravessa séculos, a relação entre acesso, infraestrutura e desigualdade. Ele explica que desde o período colonial, diferentes regiões da cidade viveram experiências muito distintas com a água. Enquanto alguns bairros recebiam investimentos e eram abastecidos com relativa regularidade, grande parte da população dependia de bicas públicas, poços improvisados e fontes sem qualquer tipo de controle. Ele destaca que essa diferença de acesso nunca foi um detalhe. Ela moldou o cotidiano, a economia doméstica e, sobretudo, a saúde da população. Em momentos de escassez, os impactos eram imediatos. Água armazenada de forma precária, longas filas, deslocamentos constantes e um risco maior de contaminação. Isso não apenas alterava a dinâmica das famílias, mas também criava um ambiente propício ao surgimento e à propagação de diversas enfermidades, especialmente entre quem vivia em áreas mais vulneráveis da cidade. Bruno também lembra que, ao longo do tempo, melhorias foram sendo implementadas, novos sistemas de captação, adutoras, estações de tratamento, mas a desigualdade no acesso à água permaneceu como um dos marcadores mais fortes da estrutura urbana carioca. E segundo ele, quando a água não chega de maneira segura e contínua, todo o tecido social sente, desde a rotina das casas até a saúde coletiva. Por isso, o professor afirma que entender a história da água no Rio é, na prática, compreender por que determinados grupos foram mais expostos a riscos ambientais ao longo das décadas. A água, segundo ele, sempre esteve no centro da qualidade de vida, da dignidade e da saúde pública e continua estando. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, 1,3 milhão de pessoas não têm acesso à água tratada e mais de 2,5 milhões vivem sem rede de esgoto. E mais, 35% de toda a água tratada é perdida antes de chegar às residências, por causa de vazamentos, tubulações antigas e falta de manutenção. Enquanto isso, bairros da Zona Sul acumularam sistemas robustos, grandes reservatórios, bombas de pressão, poços artesianos. A água sobra. Já nas periferias, ela chega fraca ou nem chega. E aí o armazenamento improvisado aumenta o risco de contaminação, agravando doenças. No fim, a desigualdade hídrica vira desigualdade social. A história da água no Rio é feita de grandes obras, crises, disputas e desigualdades. Uma história que nunca foi igual para todos. Mas também é uma história de resistência, de quem carregou baldes, enfrentou filas e lutou por direitos básicos. Garantir a água de qualidade deveria ser prioridade absoluta, porque sem água limpa não existe saúde, e sem saúde não existe cidade. A história continua sendo escrita e o futuro depende das escolhas que fazemos agora. Obrigado por ouvir o nosso episódio até agora e até o próximo. Um abraço. Este podcast foi apresentado por Rodrigo Fidalgo, Pedro Varjão e Vinícius Coutinho, com a ajuda de produção de Gabriel Rocha e edição de Rodrigo Fidalgo, para a matéria Laboratório de Jornalismo 2 da professora Carmen Petit.